Estou aguardando a nossa convidada, mais que especial hoje, a Aline. Acabou de entrar, Aline Souza, Master Coach em Resiliência Corporativa, e ela vai dar dicas bem bacanas aqui pra gente, dicas de como alcançar suas metas e seus objetivos. É uma live super especial para todo mundo, né? Até para quem não é sobrevivente. Ei, Aline, boa noite, tudo bem, querida? Boa noite, Virgínia. Primeiramente, gratidão por estar tendo essa rica experiência e oportunidade de estar compartilhando com todos nós sobreviventes, né? Técnicas de aprendizado, aprimoramento para desenvolver a nossa resiliência. Bom, meu nome é Aline Souza, eu tenho 29 anos. Sou uma sobrevivente, eu posso falar isso com muito orgulho, porque eu sou também uma sobrevivente. E hoje eu trabalho como Master Coach e sou especialista em resiliência corporativa. E essa experiência com narcisismo materno foi fundamental ao longo da minha vida para me desenvolver essa tal resiliência que todo mundo exige hoje no mercado de trabalho e na vida como um todo. O mercado de trabalho também exige, né, resiliência, né, Aline? Exatamente, Não é fácil. exige muito. E nós nós que somos sobreviventes, eu acho que a gente já nasce com essa tendência de ser resiliente, né? Porque respira que é de graça, eu me basto, e sempre respirando fundo e acreditando na gente, né? Nessa questão de eu me basto, porque não é nada fácil. Não Mas é superável, né? Ainda bem, né? Senão não estaríamos aqui hoje. Aline, antes da gente iniciar, lembrar o pessoal da aula Empodere-se, que é uma aula gratuita no meu site, né? Vou deixar o link na descrição, quem assistir no YouTube, quem assistir no Instagram, no link da minha bio, quando você clica, abre vários links com os títulos. Tá lá, Empodere-se. É uma aula 100% gratuita, onde você vai aprender a lidar com pessoas abusivas. Então, é a aula que você aprende a se empoderar diante dessas pessoas, e também tem o desconto que só vai até amanhã, tá, gente? O cupom de desconto Mamãe15, que você recebe 15% de desconto para fazer o meu treinamento. Ali eu tenho um treinamento online que se chama Como Superar Mães Narcisistas. E até amanhã você ganha 15% de desconto utilizando esse cupom, e ainda você ganha uma mentoria gratuita, é um presente meu para você que é sobrevivente nessa semana do Dia das Mães e se maternou esse tempo todo, se virou sozinha nos 30, se cuidando. Então, é um presente meu para você, né, que é sobrevivente e que desejaria, né, esse presente, uma mentoria totalmente gratuita. E também quero lembrar, gente, várias lives aí no decorrer dessa semana. Fiquem ligados que tem muita coisa boa ainda para vir. Aline, vou começar com uma pergunta: o que é resiliência? Porque tem muita gente que escuta falar resiliência, mas resiliência é o quê? Ei! Essa daqui é meu maior tesouro. Ela tá aqui comigo, eu vim aqui. Ela tá aqui com o pai, ela tá no Espírito Santo por uma questão de segurança emocional. Passei por uma separação ano passado. E no meio dessa separação, ela tentou pegar a guarda. Mentira! Foi enfim. Esse é um assunto para outra live, mas vamos falar hoje de resiliência. Vou te chamar de novo para contar essa história. Vocês estão no Espírito Santo, então? Sim, eu tô passando por um processo pós-traumático, né? Porque assim, a gente descobre coisas que a gente não quer aceitar. E quando a gente descobre quem é, de fato, quando a gente cria consciência de quem é a nossa mãe, é um baque muito forte, é até pior do que uma própria traição. Mas enfim, a resiliência... Eu também no Espírito Santo, estou aqui em Guarapari. Você tá pertinho. Eu tô aqui em Araguaia, cidadezinha bem pequenininha. Nossa, aí é muito gostoso. Eu passava, final de semana eu vivia em Araguaia. Quando eu era adolescente, a gente ia acampar, tem a Cachoeira de Matilde, pertinho, uma delícia, gente, lá é bom. Uma delícia. Quando saírem da Era Corona, venham conhecer as Montanhas Capixabas, porque tem muita coisa linda, gente. Muito bom. É muito grande. Então, por favor, conte para quem não sabe ainda o que é resiliência, Aline. Resiliência, gente, é a capacidade
da gente voltar a um estado normal depois de passar por uma grande pressão. Né? E nós que somos, né, vítimas de abusos narcísicos, a gente tende, sim, sem perceber, a desenvolver a resiliência, né? Porque quanta pressão a gente sofre quando a gente está diante de um abuso emocional. É muito forte essa pressão. E não é a pressão física, é a pressão psicológica. E o pior, o que a gente conta, muita gente não acredita o que a gente passa. Né? A gente tenta contar a situação, o contexto, mas eles saem sempre como os bons da história, a gente sai sempre como a vilã. Então, a resiliência, a gente desenvolve ela sem perceber. Porque quem sobrevive a um relacionamento narcisista certamente desenvolveu a resiliência, né? E tem como. E se a gente não sabe o que é a resiliência, a gente consegue aprender e a desenvolver. E é fundamental a resiliência para nós sobreviventes e também como, né, diante desse coronavírus, quantas pessoas estão tendo que se adaptar e se tornarem resilientes, né? E é possível isso. Não é uma coisa que você não existe. São pequenas ações que vão gerar grandes resultados a um longo prazo, né? E a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer para desenvolver, de fato, a resiliência é aprender a administrar nossas emoções. É verdade. Aprender a conter as nossas emoções. Porque nem sempre Principalmente a gente... nós que viemos de um lar disfuncional, que era um turbilhão de emoções, né? Exatamente. E tudo que a gente fala e contesta vira contra a gente. Então, a gente ter esse controle emocional diante das adversidades que vão chegar, porque eles vão provocar a gente, vai fazer o gaslight o tempo todo, vai tentar descompensar o nosso emocional o tempo todo. É isso que eles costumam fazer. E aí, quando a gente administra o nosso emocional, a gente consegue lidar melhor com a situação, mas só que a gente não aprendeu, né, Virginia? A gente cresceu no lar disfuncional, e como que a gente aprende? Né? Aprende pelo contrário. A gente aprende o caos emocional, né? Resolver tudo no berro, no tapa, no vitimismo, né? E também ficando na defensiva, né? Antes de alguém... Muitas das vezes... Eu tô dando. Muitas das vezes a gente se torna defensivo diante dessa situação, né? O abuso emocional está explícito, e aí nosso único recurso é se defender. E aí a gente, dependendo, a gente parte para cima, se torna agressora também. E aí a bola vira contra a gente, né? Exatamente. Então, emocional Desculpa, te interrompi. Imagina. Uma das minhas videoaulas se chama... Agora esqueci o nome, estava lembrando, esqueci. Saia da defensiva e ame-se. Porque justamente é com amor que você sai dessa coisa de estar sempre ali. A pessoa às vezes está com boa intenção, já vai lá e ataca com medo de ser atacado. E exige um equilíbrio emocional para você sair da defensiva, porque senão, sem esse equilíbrio, você não consegue. Existe. E uma técnica é sempre contar de 0 a 10. O agressor começou a te provocar, sai de perto, conta de 0 a 10, fica 2 minutos fora da presença daquela pessoa, para você ter o seu autocontrole e não perder a razão. Porque tudo que eles querem é que a gente perca a razão e eles saem como... Tá vendo lá? Tá lá, descompensado lá. É doido mesmo. Então, assim... E usam isso para literalmente ferrar com suas vítimas, né? Eles utilizam mesmo dessa provocação para você cair e ser usado contra você. Tudo que a gente faz vai ser usado contra a gente. A gente é pior do que um tribunal de justiça. Assim. Tudo que a gente faz acaba virando contra a gente. Então, respira, que é grátis, como se diz uma amiga nossa que, inclusive, fala de resiliência, é uma grande neurocientista, que é a Cláudia Ricken. Ela fala, respira, que é grátis. E é importante a gente respirar, porque quando a gente respira, a gente eleva o nosso oxigênio para o cérebro e consegue ter mais esse senso de propósito e de entender o que está... Peraí, o que está acontecendo? Peraí, é um fator externo, interno? Até que ponto realmente eu estou errada? Né? E eu achava que essa coisa de respirar até 10 fosse ditado, não é? Só na faculdade de nutrição, estudando ciências celulares e moleculares, que realmente o professor, que ele é, doutorado, e a formação toda ele é do Sul, ele é fera. E eu tive a oportunidade de receber uma das disciplinas com ele é doutor em farmácia.
E ele falando, explicando essa disciplina que realmente, quando você entra em estado de ansiedade, de medo, a sua respiração muda e aí você começa a oxigenar de forma errada. E literalmente pode te causar desmaio, ansiedade. Você pode reparar que quando a gente fica nervoso, fica ofegante. E o que faz para... Há uma troca de cálcio e bicarbonato dentro das células. E aí os batimentos cardíacos vão, né, voltando ao normal e as coisas passam, se resolvem, se acalma respirando até 10. Não é ditado popular, realmente é ciência. E a Aline me conta como as de mãe narcisista elas podem alcançar a resiliência. Olha, dia a dia, né? A primeira coisa é a gente colocar bordas, né? Bordas e ter o alto amor, né? As filhas de mãe narcisistas, a gente tende a sempre achar que a gente que é culpada, né? Porque elas sempre se culpam, um pouco, sempre perfeccionista demais, cobrando muito da gente coisas que nem elas mesmas são capazes de fazer. Então, a primeira coisa é desenvolver o alto amor, né? Eu me basto. Eu preciso da minha aprovação, não da aprovação dela, porque o que a gente busca o tempo todo, incessantemente, é a validação. Isso não vai ter, gente. Desculpa. A gente pode ser PhD em qualquer coisa que, infelizmente, a gente não teve essa sorte. Nós que somos filhas de mãe narcisista, elas, infelizmente, é só um milagre. E uma das formas, né, para desenvolver a resiliência, né, nós que somos filhas de mãe narcisista, é desenvolver o otimismo. A esperança, né, isso é uma coisa que é muito importante para nós. Ter o otimismo, porque a gente está naquele momento, mas não significa que é o nosso estado permanente. E quando a gente cria a consciência de onde a gente está, com quem a gente está lidando, isso é fundamental, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir definir. Realmente ela ok, então não é um problema meu, é um problema dela, é um problema com ela. A partir disso daí a gente começa a desenvolver essa questão de ter essa resiliência, de começar a trabalhar esse controle dos impulsos, começar a trabalhar a administração das emoções. Nada melhor do que um prognóstico, né, efetivo. E às vezes a gente demora anos, né, Virginia? Eu, por exemplo, eu sou bote expiatório e só descobri na minha separação quem ela era. Mas ela apresentava evidências ao longo da vida. E aí quando a gente passa por essa crise, a gente deita na cama e vem na memória, a gente começa a montar um quebra-cabeça. Não, peraí, mas aquela... tá vendo aquela cena minha lá? Nossa, realmente ela age dessa forma. Então ao longo do processo a gente vai criando o quebra-cabeça e vai criando essa consciência, né? E a partir daí a gente começa a trabalhar em cima disso, criando o nosso auto-amor. É o grande desafio, né? Como que a gente cria o auto-amor diante de muitas pessoas, porque ela faz a caveira nossa mesmo, diante de familiares e amigos. E como que a gente cria esse auto-amor no meio de tanta gente nos criticando, né? Eu me basto. É possível. Por isso que é muito importante a gente estar buscando sempre o autoconhecimento. Buscando realmente o nosso senso de propósito de vida. Por que eu estou aqui nessa terra? Exatamente. Na extensão do meu curso também eu falo sobre o sentido da vida. A extensão do curso é só sobre autoconhecimento. Aí eu trabalho a identidade, a autenticidade, porque antes de ser seu mesmo, você ser quem você é, essa personalidade sua, será que ela não precisa de uma autentificação? Será que ela é autêntica mesmo? É o que a mãe narcisista queria que você fosse e o que você foi manipulada a ser. Então, primeiro a gente autentica, depois a gente cria a real identidade, depois eu falo sobre valores, porque os nossos valores também são deturpados, e falo do sentido da vida. Eu acho que o sentido da vida ele é fundamental para a resiliência. Você saber o porquê você está aqui, o que você busca, o que você pensa no futuro, o sentido de simplesmente estar vivo ainda. Porque eu estou viva depois disso tudo, né? Exato. Tem um motivo, né? Qual é o seu eu ideal? Né? Qual é o nosso eu ideal? E que de fato eu tenho buscado, né? É uma coisa que é bem interessante, que a gente passa anos fazendo coisas que ela se projeta para agradar ela. E aí quando a gente começa a se posicionar, aí a fera levanta, né? Aí começa a incomodar. Demais, assim, é uma coisa que incomoda extremamente. Porque quando a gente se posiciona, porque a gente coloca a borda, fala, não, mãe, tudo bem, você quer isso, mas eu não quero. Ok? Tudo bem? E aí ela fica revoltada, porque, poxa, como assim? Ela não tá conseguindo me manipular, eu não tô conseguindo manipular ela, eu não tô conseguindo fazer o jogo. Eu tô sugerindo isso, mas ela não tá aceitando, o que tá acontecendo, né?
Isso é quando a gente começa a criar o nosso auto-amor, né? Quando a gente começa a se posicionar e perceber quem é a gente de fato, o que a gente quer da nossa vida, porque a gente tem poder de decisão da nossa vida. A gente não é porque a gente está morando numa mesma casa que a gente, né, que a gente não tem que ter nossas metas, planos e objetivos. E outro detalhe, né? O nosso grande erro muitas das vezes é compartilhar nossas metas e objetivos, né? Fazemos muito. Quem tem contato com o narcisista ou a narcisista faz isso, de compartilhar, porque fomos treinados para entregarmos tudo de bandeja desde a infância. Tudo de bandeja, desde a infância, né? Então, assim, a nossa privacidade é invadida. Meus diários já foram 3 diários queimados. Então, tipo, eu não tinha consciência, sempre estudei psicologia desde meus 15 anos de idade, que eu estudo a mente humana, por autodidata mesmo, é uma coisa que eu gosto muito. Mas aquilo ali eu estudava porque, de certa forma, eu sentia que eu era codependente, né? E aquilo ali me incomodava desde. Então, assim, é bem interessante que a gente sente, né? Pressente. E aí, finalmente, com 29 anos, em 2019, eu fechei o diagnóstico e falei, chega, é narcisista e é perversa. E vamos tentar trabalhar em cima disso aí pra... Só que... E aí, a gente passa anos criando essa... Não sabe, sem saber, porque a gente vai falando nossas metas, objetivos, vem ensinar a vida, igual, por exemplo, foi para mim uma grande realização me tornar uma Master Coach, para mim foi uma grande realização me mudar para São Paulo, construir minha vida. Mas elas... E uma coisa que me chamou a atenção foi na minha última formação. Ela esteve em São Paulo e ficou lá em 4 dias. E a formação, ela demora mesmo, ela demora uns 6 dias. E são 10 horas de curso. E ela foi a passeio. Ela ficou extremamente revoltada porque eu não tive tempo de levá-la no shopping para passear. Ah, meu Deus. E eu falei, poxa, a minha felicidade é a infelicidade dela, né? E eu percebia, eu não estava me dando conta, eu estava ainda no calor ali. E aí na separação eu fui voltando aquele quebra-cabeça. Falei, caramba, não é só isso que aconteceu, são várias pequenas situações. A vida vai nos dando essas evidências, mas a gente não quer aceitar, afinal de contas. É duro demais, né? Quem quer ter uma mãe que é narcisista, que é egoísta, que é manipuladora e não tem um selfie real, né? Eles não têm um selfie real, né? E esse que é o grande problema do narcisista. Eles não se projetam, são incapazes de assumir as próprias responsabilidades, sempre projetando no outro problemas e fica sem selfie real. E a gente muitas vezes tem o nosso selfie real e é deturpado por eles. Totalmente. Né? Estraçalhado, destroçado. Exatamente. E aí, e eu acho que para você alcançar a resiliência também, tem que se ter sonhos. A gente morre quando a gente não tem mais sonhos. Então é muito importante. Fala isso, né? A gente deixa de viver e deixa de acreditar no amanhã quando a gente não sonha mais. Os momentos mais difíceis, eu lembrava dos meus sonhos. Os mais difíceis dos meus sonhos sempre me lembravam, porque às vezes a gente é tanto sofrimento quando você está em cativeiro, que você não tem mais esperança de que amanhã será diferente. Você fica com uma escama nos olhos de que o seu futuro é o seu presente. Você decreta que seu presente será o futuro igualzinho que você está vivendo no presente, que não terá mudanças de tanto sofrimento. Então eu me agarrava aos meus sonhos. Todas as vezes não existia amor ainda em mim, amor próprio, né? E quando a gente não tem amor próprio, a gente não tem o que se agarrar, né? Se a gente tem prazer na vida, prazer em se cuidar e se amar, né? Vamos continuar lutando, vamos continuar vivendo, tendo prazer. Quando a gente não se ama, não tem com que se importar, né? Eu não me amo mesmo, tanto faz eu estar viva ou não. Então vem aquela depressão, aquela tristeza, e aí é hora de se agarrar aos sonhos e criar sonhos também. Exatamente. E aí a gente perde o sentido, né? Criar sonhos. E é uma coisa que é interessante, porque é aquela coisa do auto-amor envolvido aí. Porque o que acontece? As pessoas, você está sendo egoísta quando você fala. Eu falo isso e falo hoje abertamente. Primeiro eu, depois qualquer outra pessoa. Porque se eu não me amar primeiro, isso está escrito na Bíblia, nos 10 mandamentos, amai o próximo como a ti mesmo, como que eu vou amar o outro? Né? Então, se posicionar em primeiro lugar é fundamental para a gente superar e se tornar resiliente, né?
E isso se torna também, é criar consciência de quem a gente é, do que a gente quer na vida. Isso é fundamental, essa autoeficácia, né? A gente tomar ação pela gente mesmo. Não, peraí, eu estou fazendo isso, mas não é para ela validar, porque a gente passa anos querendo validação, então não vai existir. Então, por que eu estou fazendo isso? Não é para me satisfazer a ela, é para me satisfazer a mim, primeiramente. Então, quando a gente começa a pensar na gente primeiro, não, a gente não está sendo egoísta, igual muitos falam por aí, né? Muitos que eu falo podem ser os parentes, macacos voadores. Macacos voadores, né? Tipo, você é egoísta, você não era assim. Antes você... realmente, antes eu não era assim, mas hoje eu estou me posicionando e hoje eu me coloco em primeiro lugar, porque o alto amor tem que preservar. Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar do meu próximo? Como que eu vou amar e cuidar da minha filha? Então eu tenho que garantir o meu primeiro, para depois garantir. Não tem como você salvar ninguém, né? Se você mesma não está viva, né? Porque com o passar do tempo nós acabamos morrendo, né? E aí a gente morre vivo, a gente vira zumbi. Vira zumbi.